Olá, eu disse que era 15 segundos, estamos voltando com o segundo tempo da nossa live Casamento Vitaminado, Relacionamento Vitaminado. Estou esperando você voltar com a gente, tá bom? Hoje estamos recebendo um casal extremamente abençoado. Stephanie está aqui conosco. Glória a Deus. Quem está chegando, o Nil Moreira. Hoje a gente está com um casal top, né? O André e a Gleide lá de Simões Filho, o Anderson aqui do POC 3, lá do nosso amigo pastor Joselito, Neide Calda e André Fernandes também chegando. Enfim, deixa a turma chegar para não perder nada. Então vamos aguardar aí um minutinho para a gente estabelecer conexão com os coordenadores regionais da CONAC lá em Simões Filho. Wagner chegando, né? Vamos ver quem chega, quem é o próximo que vai aparecer aqui na minha tela. Ailton e Joana, um abraço desse casal top, abençoado. Abençoe, nossos convidados estão chegando agora, daqui a pouco eu faço conexão. Deixa eu saudar aqui quem está chegando: Lenilson, pastor Gilberto, um abraço. Josiene, Daniel, abraço também. Neide Calda acenando pra gente. Tá apertando o coraçãozinho, gente. Alguém me disse que quando aperta o sistema reconhece que é uma live top. Então, se é verdade, tá valendo. Se não for verdade, não vai fazer mal nenhum. Valdeci chegando com o Railton, Gleisiane e Osanã, a Dani chegando aqui também. Um abraço para ela. Josiene, o Cris e a Mara, a Rita Deus Oliveira. abençoe. O pessoal tá acenando aqui pra gente. O Railton Salles. Vamos, a Kátia Mendes. Quando a gente chegar a 25 pessoas, no mínimo a gente vai estar estabelecendo conexão. Estamos com 18, Irani Rossoi, vamos lá. Minha meta é chegar aqui a 25 para começar. O Edson tá dando um abraço pra gente aqui, ó. Deus abençoe. Um abraço, Edson, e abraço família, você, todo mundo família que tá aí ligado, tá bom? Lembrando que a live está disponível para você compartilhar, para você ser bênção na vida de outro casal. Quem é o próximo que vai aparecer? Vamos lá? Ajuda a internet. Aí, gente, convite. Convida aí teu pessoal, aí teus amigos. Pra gente terminar essa segunda parte, grande estilo. Luciana, Leandra, a Belinha chegando agora conosco. Quem mais? Quem mais chega? Vamos aguardar, né? Quando a gente chegar pelo menos a um quórum mínimo de 25 pessoas, a Clécia e a pequenininha. Um abraço. Ana Lu, Deus abençoe. Quem são os próximos? Mais 4 pessoas, vai lá, só mais 4, para eu estabelecer conexão aqui com os convidados especiais dessa noite. Edjana chegou aqui, mais 3 pessoas. Vamos lá. Salão Lucidez, e um abraço minha amiga, para Luci, vamos nos né, ver, que nos acompanha. Um abraço aí, se você quiser fazer um lindo penteado, vai lá nesse salão que nos patrocina. A pastora está aqui, né? Deixa sem foi patrocínio? Não, quase patrocínio. Foi patrocínio? Oxe. 0800? Daí. 0400. 0400. Tá bom. Um minha abraço. Amiga, que me só mais um, linda. só mais um, só mais um, só mais um. Vamos lá? Pronto, chegou aqui o Ivanilson, estabelecendo conexão com os nossos convidados especiais. Cadê eles? Só uma questão de tempo, internet. Pronto. Chegaram. Uai, de novo. como diz o Pedro, cadê ela? Cadê Gleide? Cadê Gleidinha? Espera que ela já vem. Pronto. Foi buscar o cafezinho pra gente? Foi? Mais baixo, faz baixo, faz baixo. Cheguei! Esse era 15 segundos. Pronto. Bem, vamos fechando, né? Fazendo aqui as conclusões, mas quando a gente fala as conclusões, não é que está acabando agora, não. É que a gente vai começar a aterrissar. Uhum. Mas aquela pergunta que você ia fazer para eles. Que Gleide comentou aí que vocês são referenciais porque também tem outros casais que ajudam vocês. E certamente esses casais passam para vocês bons comportamentos, têm um relacionamento bom, e isso ajuda, com certeza, o casamento de vocês. Quero que vocês falem um pouquinho e dêem conselhos mostrando a importância de um casal também ter amizade com outros casais que tenham um bom casamento, né? Que tenham um casamento... Pronto.
Assim como Daniel lá na Babilônia, ele tinha também a Exato. companhia do Sadraque, Mesaque e Uhum. Abednego. Então, de alguma forma, isso fazia um fortalecimento, né? Porque ajuda. Assim como o Isso. paralítico teve ajuda daqueles 4 homens que levaram ele até onde Jesus estava. E como não tinha como entrar na casa, os amigos subiram no telhado, abriram o telhado e desceram o paralítico na corda. Então, é bom Uma termos amizade. amizades verdadeiras, né? Porque nos Isso. ajuda, nos inspira, nos motiva, a gente vê que não está só, né? Vai lá. Na hora que precisa de um conselho, tem para dar bom Isso. conselho, Isso, né? isso. Eu vou ter assim, temos que ouvir casais que são bênçãos para nossas vidas. Ouvir casais que são bênçãos. Ouvir casais que nós admiramos. Porque quem vive em decepções, quem vive infiel não, quem vive assim, infeliz, melhor dizendo, em seus casamentos, vão aconselhar sempre para a separação. Porque se eu estou magoada, se eu estou ferida, que conselho eu vou dar para outros casais? Separa, não vale a pena, estou infeliz. Então, assim, nós temos que estar colados com pessoas que realmente são bênçãos. Eu sei que você tem um vizinho, você tem uma vizinha, você tem alguém na igreja. Às vezes não significa ser apenas cristão, que é um casal, vamos dizer, top. Não, às vezes a pessoa não é nem evangélico, mas também são pessoas que você vê que tem um casamento abençoado. Entendeu? Assim, então, nós procuramos estar sempre também com pessoas, com casais que são bênçãos nas nossas vidas. Casais que a gente pode conversar sobre tudo, trocar experiências, entendeu? E eu penso assim, nós não devemos nos basear na opinião de casais que estão com seus casamentos frustrados. Eu tenho que me basear em pessoas, primeiramente em Deus, o que Deus quer, e segundo, eu tenho que estar ouvindo conselhos até de pessoas que a gente realmente admire, que tenha testemunho, e que pessoas que a gente se sente bem estar ali com eles. Então, eu acho isso muito importante na nossa vida. A gente sempre busca isso, estar com casais. Assim, casais que estão com problema, vocês deixam de lado? Não. A gente procura ajudar esses casais que não estão bem. Mas é assim que eu falo, não ouvir conselhos, porque isso pode atrapalhar a nossa vida. Porque justamente estão passando por problemas que, às vezes, querem que os outros também se desfaçam do seu casamento, porque o seu já está por um fio. Então, seria como um médico que está tratando de alguém, tipo nessa pandemia, onde é algo contagioso. Então, no caso de vocês, como líderes de casais, vocês tratam de pessoas que estão doentes no casamento, mas sem se contaminar, com todo cuidado para não ser contaminados, porque às vezes a gente vê isso muito nesses casos de afogamento. Às vezes o cara está lá se afogando, alguém vai na disposição de querer salvar a pessoa e acaba morrendo. E o cara que estava afogado acaba sobrevivendo. Então, é importante ter esse cuidado, né, para que o convívio com o doente, entre aspas, com o caso, não contamine o conselheiro de casal, o líder de casal, o pastor que está ali, né, ajudando. Mas ele tenha, né, a sensibilidade espiritual de se nutrir, né? Porque da mesma maneira que nós somos esgotados, né? Porque meu pai na fé dizia que as pessoas chupam a gente de canudinho, né? No sentido de sugar ao máximo. Então, o próprio Jesus falou da mulher do fluxo de sangue, que ela tocou nele de uma maneira que ele sentiu que saiu virtude. É claro que Jesus é fonte inesgotável, podia sair quantas virtudes fossem dele, né? Ele é a própria virtude. Mas no nosso caso, como humanos e limitados, às vezes a gente sai de aconselhamentos, de reuniões esgotados. Inclusive, existe pesquisa que uma pregação equivale a um dia de trabalho de um trabalhador braçal mesmo, ou seja, é muito extenuante. Tanto é que, às vezes, a pessoa que vê um pregador acha é fácil, ele só trabalha
30 minutos por dia, nem sabe como é a vida do pastor fora do momento do altar, mas a gente vê quando a gente coloca alguém para pregar, às vezes, né, alguém que está fazendo ITQ, um seminarista, a pessoa fica tenso, às vezes uma semana inteira sem dormir, preocupado, porque tem que levar uma mensagem e sente o peso do que é. Mas muitas pessoas não sabem isso. Então, a gente, como é esgotado em algum momento, a gente precisa ser revitalizado em outro. Então, aí, com essas pessoas do bem, né, que você colocou aí, e eu quero só fazer um destaque, porque você falou a pessoas que não são nem da igreja, né? E aí pode surgir na cabeça de alguém que está nos acompanhando na live, como alguém que não é da igreja pode dar certo no casamento e às vezes alguém da igreja dá errado. Eu vou dar a resposta, eu não vou nem perguntar para vocês, né? A questão está toda nesse ponto. São pessoas que não estão dentro do templo, mas colocam em prática os princípios que a Bíblia ensina. Exatamente. Isso. Então, eles têm êxito no casamento, eles têm colocam o princípio da unidade, do respeito, da concordância, o amor o amor incondicional, da submissão, enfim. E muitas pessoas que estão dentro da igreja são espectadoras, gostam da liturgia, gostam da mensagem, embora não coloquem em prática. E aí a coisa, o casamento vai para a lona, né? Exatamente. Então, o detalhe está aí. Não significa que essa pessoa incrédula ela vai ser salva, porque a salvação depende da aceitação de Jesus. Mas o casamento dela vai bem, porque os princípios são colocados em prática. Então, só para destacar aqui, isso é muito importante. Quando eu aceito a pessoa de Jesus, eu sou salvo. Mas quando eu coloco os princípios de Jesus em prática, eu vivo milagres. E por isso que muitas vezes pessoas que a gente diz do mundo conseguem algumas conquistas em alguns níveis, porque consciente ou inconscientemente colocam princípios em prática, e pessoas que estão dentro da igreja, infelizmente, ignoram e vivem uma vida limitada, como você falou. No teu caso, quando está bom, você quer o ótimo. E tem gente que está dentro da igreja com o ruim, não estou falando com o marido não, viu, gente? Com a situação ruim, e se conforma com aquilo, achando que é o máximo que eles podem atingir. Achando. E também não creem mais, né, que Deus possa transformar, né? Ouvem a palavra, mas são apenas ouvintes esquecidos. Ouvem, mas não põem em prática. E aí fica dentro da igreja, né, sofrendo, padecendo, vivendo uma vida limitada, quando não era para ser assim. Isso se dá em todos os níveis da nossa vida. Não é só na questão do casamento, não. Questão financeira, relacionamento com os pais, estudo e tudo. Se a gente não ouvir a palavra e aceitar aquela palavra, a palavra de Deus como algo verdadeiro para a nossa vida, não vai adiantar, né? Porque hoje a gente está vivendo uma crise religiosa, vamos chamar desse jeito. Porque está difícil achar um nome para quem está na igreja. Porque antigamente, há 20, 30 anos atrás, você chamava alguém que ia para a igreja de crente. Mas hoje muitas pessoas que estão na igreja, como minha esposa falou aqui, a pastora Marília, pararam de crer, né? Pararam de crer no Deus onipotente, ou seja, que tudo pode, onipresente, que está em todos os lugares, onisciente, que sabe de todas as coisas, no Deus que se importa com o casamento. Pararam de querer que casamento é instituição de Deus, é algo criado por Deus, é projeto de Deus. Pararam de crer na Bíblia, tentam ressignificar textos para cair ser algo mais aceitável à realidade que eles estão vivendo. Enfim, tentaram reescrever a Bíblia de acordo com conveniência. Então, crente não cabe. Chamar de cristão é complicado, porque nem todo mundo cristão é seguidores de Jesus. Nem todo mundo que está na igreja está disposto a pegar uma cruz e seguir, né, os valores, né, do cristianismo. Enfim, aí vamos pensar no nome evangélico. Seria alguém que deveria
acreditar nas boas novas e levar as boas novas. Enfim, talvez a palavra hoje que melhor caiba é o tal do gospel, que na realidade significa evangelho, mas se tornou pejorativo porque qualquer coisa hoje, né, virou, para ganhar uma legalidade religiosa, ganhou o adjetivo gospel. Então, balada gospel, funk gospel, pegada gospel, enfim, música gospel. Enfim, está complicado adjetivar, né? Mas eu costumo sempre fazer esse destaque. Vamos botar o frequentador, né? Ainda que tenha 30 anos e seja batizado, como crente, entre aspas, e cristão, aqueles que verdadeiramente buscam, né, uma vida de relacionamento com Deus. Então, por isso que muita gente, às vezes, se frustra, vai para dentro da igreja e diz, mas fulano está assim, está assado. Mas aí eu me lembro, né, das nossas mães que diziam, você não é todo mundo, né? Você não é o olho para ir na cabeça dos outros. E quando Jesus nos chamou, não chamou para a gente ser todo mundo, mas nos chamou individualmente para que cada um de nós fizéssemos a diferença. Quer ver uma coisa? A Bíblia nos dá orientações, várias orientações a respeito de como um casal viver bem. Vou dar 3 exemplos aqui, quero que vocês falem rapidinho sobre isso. Em relação, Gleide, tem algo que, para algumas mulheres, ou melhor, para a maioria das mulheres, é o terror. Submissão. Eu não vou. Tem mulheres que não conseguem entender isso, aceitar isso e colocar isso em prática. Irmão Jorge, o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Gente, né? E outra coisa, está lá em Coríntios, um não defraudar o outro em relação ao sexo. Então, está tudo na palavra, só que a gente não entende, a gente não coloca em prática. Comenta sobre essas 3 coisas, bem rapidinho. Antes de comentar, eu quero mandar um alô aqui para o missionário Edenilson e a missionária Índia, nossos pastores lá na IEQ Conjunto Habitacional. O Railton chegando aqui. Quero também cumprimentar aqui o pastor Antônio Lopes, que está chegando, nos prestigiando, e falar do Daniel Jesus. Ele está dizendo, Judas andava com Jesus, mas nunca se converteu, de fato e de verdade. Então, mostra que... E agora, pastor Cosme aqui chegando lá de... Né, a gente nem sabe de onde. Se ele está na Praia Grande, se ele está no gabinete, onde é que ele está. Né? Se ele quiser entrar ao vivo aqui, vamos ver se a gente divide a tela em 3, ele dá uma dica para casais. Deus abençoe. Quer entrar ao vivo, se quiser entrar ao vivo, dá um sinal de positivo aí. Enquanto isso, o André e a Gleide, então, né, dá essa resposta aí da pastora. Bem, a palavra de Deus diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. A pergunta é, nós temos sido submissas ao Senhor? Se eu tenho sido submissa a Deus, eu serei submissa ao meu esposo, sim. E eu não vejo problema nenhum em ser submissa ao meu esposo. Porque ele não me humilha, ele não me pisa. Para mim, é uma honra eu ser submissa a ele. Tudo que fazemos, conversamos, ele, às vezes, acata algumas coisas que eu falo, aceita. Eu aceito que ele fala. Mas na palavra final de segredo, eu acho que tem que ser assim, por isso, sem problema. Não tem guerra por causa disso. Então, eu procuro seguir sempre essa ordem do Senhor, no sentido de ser submissa a André, meu esposo. Muitas mulheres hoje querem ser o cabeça da casa. E Deus não nos chamou para sermos cabeça. A cabeça é o homem. As mulheres têm que entender isso. Cabeça é ele. Provedor é ele. Mas cabe a nós sermos o quê? Adjuntora, auxiliadora, submissa. É um prazer ser submissa ao meu esposo. Não tem problema, não vejo como humilhação. E as mulheres, às vezes, sentem isso como uma afronta. Não vou... Feministas, você as sabe, mulheres modernas, elas não aceitam. Você sabe isso. que isso, para as feministas, uma espetada no fígado. Viu? Não, elas não aceitam, elas não engolem Uma amiga comentou comigo assim, falou,
Gleide, o que eu acho, às vezes, de vocês evangélicos, não agravando a todos, é que vocês, às vezes, sofrem, mas continuam o casamento, mesmo sofrendo, ficam se submetendo a esse tipo de situação. Aí eu falei assim, em parte eu concordo com o seu pensamento, mas temos que ver que submissão é essa que nós temos vivido. Porque a submissão que ele me impõe é aceitável. Entendeu? Eu não tenho que estar submissa se eu estou sofrendo, se eu estou sendo todos os dias agredida, se eu estou sofrendo agressão psicológica, agressão física, aí eu vou continuar submissa para ela. Aí é uma questão para sentar o casal e conversar. Aí, nesse sentido de submissão, eu concordo com você em parte. Mas, no sentido que a palavra de Deus fala, Deus não quer me ver o tempo todo sofrendo, chorando, submissa a um homem que me humilha o tempo todo, um homem que me machuca. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Então, esse pensamento que você tem sobre as mulheres se submeterem para nós conversarmos até com mais calma. Mas, segundo a palavra de Deus, eu tenho que ser submissa ao meu esposo como eu sou a Deus. É porque as mulheres veem submissão como opressão, né? Como subjugar, e não é isso. Não é isso. Exatamente. Elas veem como se fosse algo de humilhação, e não é isso. A minha esposa, ela é tão submissa a mim que eu acabo sendo submissa a ela também. Tá entendendo? Termina entrando em acordo, a gente fez submissão como uma concordância de ambos, né? O compartilhar, concordância, né? Andar a junto. concordância. Mas a própria Bíblia fala que o mundo não entenderia, né? As coisas de Deus são vistas como loucura para o mundo, né? Deixa eu te falar. E existe hoje... Mas eu te falar, essa questão de submissão não é algo... O mundo a gente até aceita e sabe que é normal. Mas a gente tem visto isso, Gleide, se perpetuando a verdade dentro da igreja. Não, mas agora eu vou avançar nisso. Mas a questão é que é fácil tirar. A pastora Ilma chegando aqui, um abraço para ela, e pastor Railton. Pastora Ilma que vai estar no nosso encontrão de mulheres, dia 10 de outubro. Viu? Em nome do Senhor Jesus. Então, essa questão que eu digo, né, que a Bíblia fala que o mundo não vai entender as coisas de Deus, eu quero esclarecer uma frase, eu não estou lembrado agora, essa é do pastor Billy Graham. É fácil você tirar a pessoa do mundo, é difícil tirar o mundo da pessoa. Então, hoje a gente tem muitas pessoas dentro de um templo, mas que o mundo continua dentro delas. Então, elas continuam acreditando no que o mundo fala lá fora, através do professor, da escola, da faculdade, do vizinho, dos atores famosos, enfim, das personalidades, dos youtubers, enfim, mas que são mentores hoje, são formadores de opinião. Às vezes o pastor, por ser uma pessoa simples, por não ser uma pessoa rica, por não ser... Salomão fala disso, na outra live eu comento sobre essa questão. Às vezes o pastor, não estou nem fazendo defesa aqui em causa própria, às vezes o pastor até é sábio, mas por ele ser simples, né, não ser midiático, não ser de mídia, aí ele é desvalorizado e a pessoa fica olhando para o cara lá da TV, o cara que é top, o cara que é famoso, o cara que tem não sei quantos milhares de seguidores. E aí pronto, é esse cara que faz a cabeça e que infelizmente está fazendo a cabeça de crente. É essa mulher empoderada aí que está fazendo a cabeça, infelizmente, de crentes. Por isso que eu disse esse conceito de crente, né? Que é muito diferente do que deveria ser. Então, a gente conseguiu tirar, em tese, a pessoa do mundo, porque ele entrou na igreja, ele se batizou, ele faz os rituais, vamos chamar assim, a liturgia, mas a gente não conseguiu tirar o mundo dentro deles. Assim como muitas pessoas saíram do Egito, mas o Egito continuou na vida delas,
durante o deserto, e Verdade. estava dizendo, mas lá no Egito a gente comia isso. Cebola, pepino, No era Egito melhor. era melhor. E tá Sente ficando falta do mundo. Felipe Hard, ó dia, ó céu, ó Antes noite. a gente desce lá, para que, Moisés, você nos tirou de lá? A gente Então, É assim mesmo. tem muito mundo dentro da infelizmente. igreja. Fora o mundanismo que também se infiltra. Porque se esse mundo está no coração, mais cedo ou mais tarde, a boca vai falando. Então, dentro da igreja, são as pessoas que vão semeando valores que não são valores bíblicos. E aí, o perigo Exato. iminente de novos casamentos derrotados, É. de novos casamentos destruído, porque essa mulher que tem esse pensamento contrário, avesso à palavra de Deus, vai se juntar com o homem. E muitas vezes esse homem é da igreja, que não ora, não observa, e aí quando junta essas duas pessoas, meu Deus do céu, aí é Deus que não olha para mim, Deus que não é que não houve uma análise prévia, não houve um cuidado de observar quem era aquela moça, e no caso da mulher, quem era aquele homem. Um estudo prévio precisa ser feito com quem a pessoa vai se unir, para que futuramente não haja esses problemas. Não haja esses problemas. É verdade. Quer acrescentar É, alguma coisa? Eu quero agora que Moisés fale sobre esse amor funcional. O nosso tema é Deus se importa com o meu casamento. Em cima desse tema, eu me lembrei uma coisa aqui agora, que Deus, ele ama o casamento, porque o casamento foi criado por ele, correto? Uhum. Ele ama o casamento. Então, a Bíblia, ela faz uma comparação. Para mim, uma das melhores comparações que ela faz é essa. Jesus como noivo e a igreja como a noiva. Né? A Bíblia fala sobre isso. Então, a noiva, como é que a noiva tem que estar? Toda bonita, toda bela. Ela é submissa ao noivo. Ela espera o noivo. Correto? E o noivo, ele ama a noiva, né? Que é Jesus. Então, a Bíblia faz essa comparação, né? No sentido figurado disso aí. Então, a gente voltando para o casamento, relacionamento, aí eu paro e analiso. Como é que está meu casamento hoje? Se a Bíblia faz essa comparação, que Jesus é como noivo e a igreja é como a noiva. Então, a gente tem que parar para analisar isso aí. Como é que eu estou nesse casamento? Como é que está meu casamento? É nesse propósito aí que Deus começa, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente analisar isso, aí Deus começa a tratar aquele casamento. Entendeu? E outra situação que eu estava conversando com o André hoje mais cedo foi sobre casamento, né? As pessoas têm maneira de falar assim, não existe. Como pode? Porque você vive bem. Então, não vou dizer que isso parece que incomoda, mas não sei, assim, tipo, parece que o normal é que os casais vivam brigando. Parece que o normal hoje é que os casais vivam se separando, se divorciando, se matando. Quando vive o amor, quando vive fazendo a vontade de Deus, quando vivem bem, isso não existe, isso não é normal. Né? Então, assim, para quem está nos assistindo, é normal, sim. Deus se importa com o seu casamento, sim. Deus não quer que você viva infeliz. Saiba que existe um Deus que resolve todos os nossos problemas. Não fica nada pendente na agenda de Deus. Né? Agora, o que cabe a nós é esperarmos o tempo de Deus, nós termos confiança em Deus, nós esperarmos em Deus para que Ele venha agir no nosso casamento. Porque Ele se importa com a minha vida. Ele se importa se eu estou feliz. Ele se importa se eu estou triste. Ele se importa se eu estou sofrendo uma situação com um familiar que aquilo está me atingindo. Em todas as áreas da nossa vida, com filho, seja com o que for, em todas as áreas, Deus se importa. Nós somos seus filhos. Né? Ele cuida da gente em todos os detalhes, como eu falei no início da live. Né? Então, assim, não perca a esperança. Porque em tudo isso que vem acontecendo hoje com os casais, o primeiro sentimento que bate é não ter mais esperança, como não ter mais jeito. Mas eu digo que há jeito, sim. Há um Deus que opera, sim. Amém. Há um Deus que faz um milagre no casamento, sim. Glória. Há um Deus que
forma, né, que você pode ver muitas pessoas testemunhando de como era o seu casamento e de como se transformou depois que Deus começou a agir. As pessoas também deram espaço para que Deus Isso. viesse tratar, viesse moldar, né, para que a gente venha ter cada dia um casal realmente que agrade a Deus. Que Deus olhe do céu assim e se agrade em ver casais na terra que fazem a vontade dele. Só duas coisinhas. O Daniel Jesus estava passando aqui a tela. Ele falou o seguinte: muitos vivem pregando um casamento de fachada e na prática não condiz com o que expande nos púlpitos e nas redes sociais. Eu não entendi esse expande, mas deve ser o que demonstra. Mas deixa só responder aqui o Daniel, né? Nem sei de onde ele é, mas obrigado, Daniel, aí pela sua companhia. Eu quero dizer que, independente, é claro que um comportamento desse é inaceitável. A incoerência entre a fala e a prática é algo que provoca uma falta de crédito, ou pelo menos estimula isso. Mas a questão é que você tem que ouvir a mensagem. Que mensagem? A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Deus pode usar até uma mula, entendeu? Mas se a mula estiver falando a coisa certa, é a coisa certa que tem que ser feita. É uma pena que a gente tem visto alguns escândalos aí, né, nas redes sociais envolvendo esse pantanoso, eu tenho brincado assim, esse pantanoso mundo gospel, mas nem por isso a gente vai abandonar Jesus. Jamais. Porque Jesus não falhou conosco, né? Jesus não errou. A gente, desde pequeno, eu vejo pastores errando, inclusive lá no livro de Levítico, hoje eu até li alguma coisa sobre quando o sacerdote pecasse, sobre quando o príncipe pecasse, ou seja, é algo esperado, porque as pessoas são humanas. Mas Jesus diz assim, ó, ai de quem vier o escândalo, ou seja, o escândalo acontece, ai de quem vier, porque talvez pessoas como Daniel fiquem assim, desacreditado, né? Quando vê essa incoerência, mas é importante você sempre olhar para a mensagem. Ou seja, os bereanos tinham esse hábito, lá no livro de Atos, que aquilo que era pregado, eles olhavam para ver se tinha fundamentação bíblica. Então, não interessa quem está falando, mas se a pessoa está falando de algo que tem fundamentação bíblica, né, tome isso como uma instrução, como um remédio, porque também quando você vai para o médico, né, quando você vai para o médico, você não fica fazendo uma análise do médico, mas você quer saber o seguinte, se ele entende qual é a doença e qual é o remédio certo. E se você percebe que a pessoa que está trazendo uma palavra identificou a doença e está trazendo o remédio certo, toma o remédio, né? Porque, infelizmente, a gente vai ver, né, os púlpitos cada dia mais tem crescido a quantidade de igrejas. Eu não vou dizer que isso traz um efeito colateral. Algumas, infelizmente, como é que eu posso dizer, sei lá, não faz uma triagem, mas por outro lado, como a própria Bíblia apresenta, certa feita os discípulos estavam enciumados porque tinham pessoas falando de Jesus e curando em nome de Jesus. O importante é que Jesus estava sendo falado e pessoas estavam sendo alcançadas. Então, essa variedade de pessoas pregando e se auto-intitulando, às vezes, pastores, traz esses danos. Mas não é por isso que o evangelho perde o valor, não é por isso que a mensagem perde o valor, e não é por isso que Deus deixa de se importar com o nosso casamento, tá bom? Então, se você se frustrou com alguma liderança, né, seja curado nessa noite. E a pastora Ilma está deixando aqui uma palavra pastoral, não pode generalizar. É verdade. Né? E se o escândalo foi tão grave, troque de igreja. É uma única... Se você não consegue perdoar a tua liderança, troque de igreja. Né? Agora eu vejo, alguém está dizendo aí de Simões Filho, bem isso, meu pastor. Agora é que às vezes a gente vê que a pessoa às vezes reclama do pastor, mas depois ele não acha uma igreja boa para ele, ou seja, está sempre tudo ruim. Então, aí o problema não está mais em igreja nem em pastor, o problema está na pessoa. Porque o cara, tudo bem que ele acha uma falha lá em um e outro, e ele acha aquela falha intolerável,
mas não é possível que no meio de milhares de igrejas nenhum pastor preste. A gente aponta e diz, ó, Judas falhou, mas teve 11 discípulos que a gente não vai dizer que não falhou, mas não cometeu a mesma gravidade. Então, se você está sem estar em alguma igreja por causa disso, seria a mesma coisa de você não ir mais no médico porque um médico cometeu um erro, né, clínico e você não vai mais. Então, não sei qual é o teu caso, estou falando aqui de forma geral, porque as coisas vão passando na nossa tela aqui, a gente às vezes tem que fazer o lado pastoral aflora e a gente tem que fazer uma intervenção para ajudar, quem sabe, até a pessoa. Quer fazer uma pergunta? Eu faço a última. Tem que saber separar, né? Dentro de um mesmo cesto, frutas estragadas das frutas sãs, né? E não pode, como a pastora Ilma falou, generalizar. A pastora Ilma está dizendo ali, procurar bom exemplo dentro daquilo que a gente... Nós já falamos sobre isso aqui, né? Falando. Bons exemplos e a gente se policiar para que venhamos a sempre ser bons referenciais. E dentro dessa coisa, eu aprendi, não me lembro com quem, mas existe uma frase que a areia serve para muitas coisas, menos para a gente edificar a nossa casa. Então, aqui é uma metáfora falando sobre pessoas, né? As pessoas servem para muita coisa, não estamos desprezando o ministério pastoral, eu faço parte, sou pastor titular de igreja, mas a nossa vida não deve ser edificada sobre uma pessoa. Pessoas nos inspiram, pessoas são referenciais, mas a sua vida, Daniel, e de todo mundo que está aqui nos vendo e que vai nos ver depois, deve ser edificada sobre Cristo. Né? Tem várias pessoas falando isso. O nosso exemplo é Cristo, olhe para Cristo. É claro que é importante pessoas nos inspiram. Olharmos para as pessoas, afinal de contas, a gente vive no mundo. Mas a escolha é nossa. Né? E tanto é que o tema do negócio de mulheres, do encontro de mulheres é isso. Somos como girassol. A pastora vai ter um encontro de mulheres, a pastora Ilma vai estar pregando. Ilma Salles vai estar aqui com a gente. E como é o girassol? O girassol é eu ia dizer uma ave, uma flor que olha para o sol e ela vai se movendo de acordo com o sol. Porque o alimento dela está no sol. E a referência. E assim somos nós, né? Tem um salmista que fala sobre Deus, né? E, consequentemente, sobre Cristo. Olharam para ele e foram iluminados. Então, os seus rostos não ficaram confundidos. Eu tenho mais de 30 anos de vida cristã, eu nunca fui um desviado, nunca fui frustrado, e olha que em 30 anos, 30 não, chegando a 40, mas não vamos aumentar muito para não fazerem as contas. E nesse eu nunca caí na fé, por quê? Porque eu sabia que homens são areia, né? Mas a rocha onde eu deveria fazer minha sustentação, né, é Cristo, né? E se um falhar, Deus substitui e coloca outro, assim como aconteceu com Judas. Judas falhou, Matias foi colocado no lugar, mas a gente não pode usar isso como argumento, dizendo que não quero saber de igreja, nem de casamento, nem das coisas de Deus. Não é assim. A igreja também continua tendo seu papel. Não é porque um médico falha que o hospital fecha. É isso. Né? Não é porque um pastor falhou que a gente vai fechar a igreja. Né? Então, vamos seguindo. Está chegando a Edna aqui, lá de Camaçari, que trabalha com ela e meu filho Márcio. Edna e Márcio, que trabalha lá, um trabalho forte com os casais da igreja local, da igreja sede. Para fechar, vamos lá? Vamos lá, uma pergunta para os dois? Bem, quer fazer ou eu faço? Você faz? Vou fazer. Faz. Edson e o André e Gleide, né? Vocês falaram, né, algo que está lá no livro de Gênesis, uma palavra que Deus falou para Abraão, claro, olhando lá na frente e vendo que da descendência de Abraão viria o Senhor Jesus, e ele disse, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Jonas, eu acho que o Camaçari está chegando agora. Glória a Deus. Um abraço para o meu amigo Jonas aqui. Deixa eu parceiro, né? Fiel escudeiro aí do pastor Jonas. É tão escudeiro que até o nome é igual. Né? Então, está lá no livro de Gênesis, em ti serão benditas, para quem não entender, abençoadas todas as famílias da terra.
E é claro que existe uma palavra profética lá na frente, olhando para aquele que verdadeiramente pode transformar, que é Jesus. Mas a gente tem trabalhado muito com a nossa igreja essa consciência de que a gente não é só abençoados, né? Porque fica uma coisa assim, Deus somente me alimentar e o outro lá está passando fome. Naquele episódio das 20 e poucas mil pessoas que estavam com Jesus, porque a Bíblia diz que eram 5.000 homens, porque mulheres e crianças não eram contadas. E houve a multiplicação dos pães e peixes. Jesus deu a tarefa de alimentar a multidão aos discípulos, né? Então, a gente não pode ser... Imagine os discípulos pegarem aquela multidão, aquela quantidade imensa de peixes e pães que foram multiplicados e sentarem debaixo de uma árvore e começarem somente a comer e não compartilhar. Não ficaria legal, né? E hoje a gente tem muito crente indo para as igrejas, indo para o culto da CONAC, dos casais, em Camaçari, em São Cristóvão, em Simões Filho, se alimentando, enchendo a barriga. Tem gente enchendo a barriga, né? Usando a linguagem bem coloquial, hoje aqui na nossa live, tá uma bênção, como todas as outras. E a pessoa não compartilha isso para os outros. Ou seja, a pessoa não é uma abençoadora, porque quando a gente fala de abençoadora, a gente está falando de pegar aquilo que tem e entregar para o outro, e informar para o outro. Eu posso dizer, olha, eu sei aonde existe cura, eu sei aonde Deus opera milagres. Imagine, nessa época de pandemia, uma pessoa que foi curada, né, conseguiu passar pelo Covid-19, não contar, né, qual foi o tratamento que teve. A gente viu como aconteceu, muita gente escondendo nome até de medicação, ou então um laboratório descobre uma vacina e fica aquilo somente como um patrimônio de uma nação e o resto do mundo não tem acesso à vacina. A gente chamaria, eu digo a gente como sociedade, essas pessoas de malditos, né? de sem coração. E a igreja hoje conhece um Deus que resolve, um Jesus que resolve. A nossa igreja quadrangular tem uma estrutura forte. Qualquer pessoa em Camaçari hoje pode procurar pastor Joselito e pastora Edeusuíta. Se for lá na sede, pode procurar o Márcio e a Edna. Se for aí em Simões Filho, pode procurar o André e a Gleide e vão receber um aconselhamento consolidado de casamento. Pastora Ilma está falando ali, temos que dividir o pão. Isso aí, pastora Ilma. E lá na Vasco, procurar o César e a Eva. Na Boca do Rio, o Galiza lá, o pastor, né, Galiza e a esposa, a pastora Patrícia, pastor Eliseu. Né? Se for lá em Praia Grande, tem o pastor Armando e a pastora Janice. Se for aqui em São Cristóvão, tem o pastor Luiz e a pastora Mali. Itabuna 2 tem Lívia e Edson. Eu poderia passar a noite aqui falando. Então, a gente está munido de gente preparada. E eu falo preparado aqui, não é fazendo comercial enganoso, não. A gente vê o nível dos nossos coordenadores a partir do momento que, pelo conteúdo que eles expressaram nas lives e nos seus trabalhos que têm sido realizados. Então, essa pessoa não compartilha, é muita ruindade, né? Querer só para si a bênção e não dividir para o vizinho que está morrendo no casamento, ou para a mulher que está morrendo dentro, né, de uma relação tóxica, né? E que pode ser mudado por Jesus. Fala agora disso aí, porque a gente vai encerrar nisso. Que Deus use você, André, e use você, irmã Gleide, para botar na cabeça, pelo menos, das pessoas que estão nos assistindo e que depois vão compartilhar, né? O Jonas está dizendo, a Bahia está de parabéns, pastor Antônio e pastora Marília, estamos bem representados por vocês. Obrigado, meu querido. Deus seja louvado. Mas eu digo, estamos bem representados pelos nossos regionais. Pastora Ilma está dizendo aqui, os coordenadores são bênçãos. E quero dizer que estamos muito bem representados também pelos pastores que estão entendendo. Eu quero dizer que em Camaçari, se eu não estou enganado, todas as igrejas
tem uma liderança local de É casais. muito lindo de ver, Isso é coisa linda. Eu vou estar conversando com vocês essa semana no nosso WhatsApp privado, né? Para mostrar isso. Então, isso é consciência. Consciência do pastor Jonas, consciência da pastora Noemi, consciência de cada Eles pastor entendem o local, valor de família, né? de casais. Consciência dos nossos coordenadores regionais que estão lutando, porque você sabe que não é um trabalho fácil, é um trabalho contínuo de convencimento, mas vamos conseguir, estamos conseguindo. Né? Depois da live de sábado, vocês vão ver, né, quantas outras portas serão abertas para a CONAC Em nome de Jesus. em toda a Bahia e no Brasil. Então, a gente tem o que dividir. Né? A gente tem o pão, usando aqui a palavra da pastora Ilma, para dar para quem está com fome. Agora, os discípulos têm que fazer o seu papel, né? Vamos lá, você com a palavra. A gente quer fechar agora, em grande estilo, com a palavra profética do André e da Gleide sobre isso. Amém. Amém. Chegou a suspirar. Nós fomos curados para curar, né? Fomos libertos para libertar, fomos salvos para salvar. Então, se Deus nos incumbiu dessa responsabilidade, desse trabalho com casais, temos que nos dedicar ao máximo e levarmos adiante. Como o André falou, ele vai falar daqui a pouco, né, dessa parte de treinamento. Mas, assim, há muitas famílias que estão precisando de cada um de nós. Né? Nessa pandemia mesmo, estamos cuidando de casais que estão com problemas sérios mesmo para separar, mas assim, estamos crendo em Deus que Deus vai fazer um milagre. Em nome de Jesus. Então, assim, nós precisamos nos empenhar cada vez mais e quero transmitir para vocês o seguinte, coloque amor em tudo que você faz para o Senhor. Né? Assim, esse trabalho com casais é árduo, mas eu digo, é uma bênção, né? E Deus vai nos recompensar a cada casal que nós ajudarmos a levantar. Então, assim, não desista. Eu sei que você está falando a nível de esfera de liderança, mas eu quero te colocar aqui aonde eu quero que você chegue. Eu não estou falando para quem é da estrutura da CONAC, eu estou falando para a pessoa. Aquela pessoa que diz, eu sou um frequentador da igreja, eu sou só um membro de banco. Isso é para o pastor Jorge e a pastora Cleide, isso é para o André e para a Gleide. Eu não posso fazer nada. Gente, o simples ato de pegar essa live e depois você marcar alguém, a live vai estar em 2 partes, né? Entrar lá no meu Instagram e você compartilhar para milhares de pessoas. Depois vai estar no YouTube, você disparar isso no seu WhatsApp. Isso é um ato de ser um abençoador. Né? Você pode não saber falar, mas o André e a Gleide sabem, estão falando agora. Você pede para a pessoa, veja isso. Quantas bobagens são compartilhadas em redes sociais, às vezes que não leva a canto nenhum, às vezes são coisas maléficas que destroem, e a gente pode fazer isso enquanto podemos fazer isso, né? Enquanto podemos falar de Jesus. Então, isso que eu quero, é esse âmago, como diz um amigo nosso, que eu quero que vocês abordem para a gente terminar orando. Vamos lá? Pronto. Essa palavra é para você que está no banco, achando que essa é uma responsabilidade dos pastores. Todos nós somos chamados para gerarmos frutos. Verdade. Todos nós somos chamados para ajudarmos o próximo. Então, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade de cuidar de casais, de cuidar de vidas que estão precisando. Então, o momento é esse de levantarmos do banco, erguer a manga da camisa, colocar a mão no arado, porque grandes coisas Deus quer realizar através da minha vida e da vida de cada um de vocês que estão aí. Amém. Quer falar alguma coisa, André? Ela falou tudo, né? E quero dizer também, né, se tiver um culto de casais, ir e levar um convidado, né? No domingo à noite, que é um culto público, né? Se fala assim há décadas, né, na igreja, apesar que todos os cultos na quadrangular são públicos, mas é aquele culto mais, né, cerimoniado, mais cerimonial, enfim, convidar um casal, vamos lá na igreja, vamos num lugar que você vai gostar, né? E ter a iniciativa, né, de convidar, de compartilhamento.
e não ter vergonha de Jesus. Quero encerrar. Você quer falar alguma coisa? Eu vou pedir para eles orarem. A gente fala agora ou fala depois? Deixa eu orar. Pronto, vamos orar primeiro. Uma oração pelas famílias, né? Pelos casais. Hoje as famílias serão abençoadas através de vocês. Amém. Escolhe aí quem quer orar. Ou cada um ora um pedacinho. Soberano Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai querido, nesta hora estamos aqui, Pai, unidos, reunidos em teu santo nome. Pai Santo, Pai querido, nesta hora, Pai, quero te pedir, fazer um pedido especial, Pai, para as pessoas que estão, Pai, necessitando da tua palavra, estão necessitando, Pai, daquilo que eles estão precisando, Pai, no seu relacionamento, que desde já que o teu Santo Espírito, Pai, vai até eles, Pai, e venha estar suprindo tudo aquilo que eles estão necessitando no seu casamento. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, pelos pastores. Obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo, Pai, nesta hora, Pai. Abençoe a cada um deles, Pai. Que ele venha ser um canal de bênção também para outras famílias, para os outros casais, para as pessoas que estão necessitando da tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por tudo, Deus. É tudo que te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Graças Glória a Deus. Bem. Cadê o beijinho? Eu estava Amém. um beijinho do pessoal. Bem, você que está aí em casa ao lado do seu amado, da sua amada, um beijinho. Viu que você não vai pegar a Covid, não, porque você está num casamento, é o maior de todas as relações estáveis, né? A gente viu aí o mundo falando de beijar com máscara. Olha só, né? Daqui um dia a pessoa vai estar toda plastificada, porque o relacionamento do mundo já usa camisinha. Agora é máscara para dar beijo. Daqui um dia vamos encapsular a pessoa vai plastificar que nem mala de aeroporto. Relacionamento à distância. Bem, gente, eu quero agradecer a companhia de vocês. Querem falar? Olha, o pessoal de Conac que aí sede. E cheio de beijo aqui. Esse Conac é lá da Vasco? Ou é daí de Simões Filho? Eu não sei. Não estou vendo aqui, não. O perfil eu não sei. Bem, não está aparecendo aqui, não. Qual o perfil de vocês aí, o Instagram? Fala aí. O perfil. Instagram é André Fernando. Hã? André Fernando. André Fernando. O Gleide tem? Gleide Martins. Pronto. Gleide __ Martins. Segue eles aí, pastora. Pastora Marília Fonseca. Pronto. E eu, Rev de reverendo, R de rato, E de escola, V de vida, Rev Antônio Fonseca. Você já está aí, porque está seguindo a live. Dá uma moral, vai lá e começa a me seguir, tá bom? Pessoal de Camaçari. Conac que sede é da sede lá de Camaçari. Um abraço para a turma. Viu? Todo mundo aí. Obrigado a todos. Depois compartilha. Lembrando a você que até o final da semana vai estar no meu YouTube, Pastor Antônio Fonseca Oficial, mas já está aí no Instagram para você compartilhar e, quem sabe, abençoar um casal que pode estar brigando agora à noite. Né? Olha, o pessoal está pedindo para a gente repetir os perfis dos Instagrams. Vamos lá de novo, André, em câmera lenta. Elesman, um abraço. Dani também, Sofia. Vai lá. Repete. Gleide _ Martins. André Fernando. Pastora Marília Fonseca. Rev Antônio Fonseca. Pronto. Obrigado pela companhia. Deus abençoe. Agradecer a vocês. Sábados sem vocês não são iguais. Nós agradecemos o convite. Foi uma bênção estar com vocês. Amém. Amém. Obrigada pela contribuição, viu, gente? Beijo nas meninas, da família. Obrigada. Um abraço para a pastora Cleide. Pode contar com a gente, viu? Todo mundo aí, Edilene. Tem tanta gente aí. Mano daquele casal que era de casais antes, esqueci o nome. Esquecemos o nome. Que todo mundo, Deus abençoe todo mundo. E lembrando que sábado que vem a gente tem um encontro às 17 horas, a nossa live nacional. Ninguém pode perder. Vocês que estão aí, convide muitas pessoas. Pode ser casais de namorados, noivos, quem ainda mora junto. E quem não é da igreja quem também. Não é da igreja, cristão, não cristão. Vamos fazer na nossa live de casais a maior que já fazer uma noite de salvação, porque essa pessoa que se converter, ela não vai depois para Brasília, não vai depois para São Paulo, não vai depois
para Minas, ela vai para a igreja quadrangular Aham. mais próxima, né? Então, vai ser uma noite de salvação de famílias, né? E Viu, todo Priscila? mundo aí tá. Divulgue bem aí, viu, esse moço filho, Intimado. todo mundo assistindo, orando, que vai Pega ser o uma grande post bênção. e vai ser uma noite de compartilhamento total. Valeu? Deus abençoe a todos Amém. vocês. E lembre-se, Deus se importa sim com o nosso casamento. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite, Glória a queridinha. Deus. Deus abençoe, viu? Beijo. Amém, Amém. querido. Paz. Todo mundo. Paz, Pai. querido.